físios! Sejam todos muito bem-vindos a uma das principais aulas deste curso, Reabilitação Funcional para pessoas idosas frágeis. É isso mesmo, idosos frágeis podem realizar reabilitação funcional? Claro que sim, e devem. Mais do que nunca, essa população precisa de nós, fisioterapeutas, para ajudá-los a ter funcionalidade. Que a reabilitação, a partir da técnica correta, do exercício correto, do movimento correto, do que eu vou falar agora, vocês consigam aplicar a reabilitação nessa população frágil e obter êxito, ajudando esses pacientes com tantas complicações que podem acontecer, dentre elas a síndrome da fragilidade e da imobilidade. Então, serão 7 dicas de ouro, físios. Prepara o caderno aí, que a gente vai começar a debater. A primeira delas é o posicionamento. Um bom fisioterapeuta olha para o paciente, bate o olho e sabe como posicionar o paciente na cama, na cadeira, na poltrona. Pensa, físicos. Ele vai ficar dessa forma por horas. E aí a gente tem que cuidar. A lesão por pressão, lacerações, atrofias muscular, rigidez articular. Então, um bom posicionamento faz parte da reabilitação. Ouso dizer ainda, me arrisco a dizer, que é uma das principais coisas. Tanto eu comecei com essa dica sobre posicionamento. O paciente vai ficar 8, 10, 12 horas do seu dia, muitas vezes, numa mesma posição, dormindo. Então, se a gente conseguir mostrar ao familiar, ao cuidador, mostrar ao próprio paciente a importância do posicionamento correto, evitando pontos de pressão, que isso vai levar a uma escara, uma ferida, uma úlcera, que tenha algum objeto pontiagudo, algo que não seja tão fofo, confortável, podendo levar a uma laceração da pele. A gente sabe que a pele do idoso, por desidratação, muitas vezes fica mais sensível. Então, todo o cuidado é pouco, físicos. A gente deve cuidar esse posicionamento, sendo uma das principais dicas, porque reabilitação não é só exercício. Lembra do nome do curso? A gente vai além do exercício. E o posicionamento faz com que o paciente mantenha um bom alongamento muscular, que a gente consiga movimentá-lo a cada 2, 3 horas, para que esse músculo não gere contraturas, atrofias, para que a gente movimente, leve melhora da circulação sanguínea, que a gente vai falar logo logo, e também a articulação que não movimenta, ela vai ficando rígida. A gente tem que produzir o líquido sinovial e a partir de um posicionamento a gente vai estimulando tudo isso. Então, a gente vai falar no futuro sobre, a gente vai, na verdade, nos vermos pessoalmente na parte prática e trabalhar os posicionamentos corretos com essa população. Já fica o convite. Qualidade de vida. Natal está chegando. Estou gravando essa aula. Hoje é 21 de dezembro de 2023. E aí a gente já está nesse clima natalino, onde o que a gente sonha que os nossos pacientes, os nossos familiares consigam socializar, interagir com qualidade de vida no geral, que representa por essa imagem. Estar com quem ama, num momento importante como esse, de fim de ano, fazendo aquilo que gosta, com a cognição preservada, com todos os estímulos, com a motricidade fina, e é isso que é o mais importante. Então, se a gente consegue dar qualidade de vida ao nosso paciente, por mais frágil que ele seja, a gente vai vai conseguir entregar para esse paciente um conforto, que ele esteja ali socializando, posicionado corretamente. Ele, embora o idoso esteja frágil, ele não consiga, por exemplo, ir até a mesa, se alimentar, como acontece em muitos casos, com uma sonda, por exemplo, já utilizando uma cadeira de rodas, ele consegue estar socializando, ele tem uma interação, as pessoas falarão com ele, terá um momento, um relacionamento, ele manterá a sua parte ativa da família, o papel familiar. Então, tudo isso, a gente está falando muito além do exercício, mas sim a qualidade de vida desse paciente. Que, claro, que no dia a dia a gente vai treinar a função, que é uma das dicas que eu vou falar logo logo, para que
o resultado seja esse. Então, conforto, socialização, interação, relacionamento, tudo isso faz parte da nossa reabilitação na população idosa, eu acho. Prevenção e segurança. A gente sabe, já viu no módulo 1, sobre o envelhecimento, as comorbidades, fatores de risco, as doenças. E aí, nosso papel, sabendo que essa população ela está mais predisposta a ter a síndrome de fragilidade, mobilidade, complicações cardiorrespiratórias, a gente vai trabalhar com prevenção e segurança. Prevenir quedas, prevenir pneumonias. Imagina que a gente já faça uma ausculta pulmonar e a gente já identifique ali um ruído nesse pulmão, como a presença de secreção, por exemplo. Então, a gente já consegue ver aquele ronco, a gente já consegue ligar para o geriatra, começar já um tratamento precoce, dando segurança para esse paciente, vai ficar tudo bem, o senhor não vai precisar hospitalizar, porque isso gera muito medo ao paciente, ou até mesmo na hora de prescrever um dispositivo de marcha, tem essa aula também disponível, qual dispositivo utilizar, em que momento. Então, tudo isso faz parte da reabilitação, como eu disse, para essa população. Isso parece tão simples, mas que eu vejo muitas dificuldades ainda dos fisioterapeutas aplicarem, deixarem isso claro para o paciente, estarem atuando diretamente com esses idosos frágeis, que muitos físios se assustam, falam que não tem o que fazer, eles realmente não sabem o que fazer naquele momento, quando vem um idoso que não consegue fazer exercício tão bem mais, conforme, com tanta independência, então eles acham que não tem função ou não vem evolução e progressão. Mas quando só a gente está trabalhando com prevenção e segurança, a gente já está fazendo grande diferença na vida dos nossos pacientes. Movimento e estímulo. Então, o meu amigo Rafa, físio do idoso, sempre fala, né? O movimento, o estímulo leva ao movimento, o movimento leva à interação. Então, e é isso mesmo. Se a gente está promovendo um treino de função para esse paciente, como ir ao banheiro, ir até a cozinha, ir até a cama, levantar, sentar, deitar. Se o paciente tiver uma queda, como que ele levanta? Tudo isso são treinos de AVDs, treinos de funções, coisas básicas, mas para um idoso frágil é essencial. A gente já está prevenindo e dando segurança para que ele faça as suas funções, a sua reabilitação funcional, com mais segurança, com mais confiança. A gente pode estar lhe dando suporte para ele. Ele tem dificuldade de se movimentar sozinho, a gente auxilia, utiliza um dispositivo de marcha, a gente leva estímulos, ainda mais estímulos cognitivos, em pacientes com já grandes transtornos cognitivos maiores. Então, a gente vai estar auxiliando esse paciente dentro da reabilitação com todas as cartas e ferramentas que a gente tem. Seja o exercício, às vezes o paciente não consegue fazer um exercício moderado, ele não consegue ficar pedalando ali por 20 minutos. Tudo bem, a gente faz mais leve, a gente adapta, a gente faz intercalado, a gente vai revisando, vai parando, vai indo, conforme esse paciente consegue. E para fechar esse tópico, então, físios, movimento e estímulo. Leve o movimento correto, pensando naquela função residual, aquilo que o paciente de vocês ainda precisa, qual habilidade que ele tem. Embora o paciente muitas vezes esteja na cadeira de roda, ele consegue fazer um crochê, as pacientes idosas que gostam muito, consegue adaptar os espaços para que consiga cozinhar, tomar seu banho, fazer a sua atividade básica de vida, ou até mesmo dirigir uma atividade mais avançada. Então, independente disso, você deve treinar esse movimento, estimular para que ele consiga fazer, continue fazendo aquilo que ele gosta, para que ele consiga se sentir motivado com a reabilitação funcional, para que aquilo que ele esteja fazendo faça sentido. Então, antigamente na fisioterapia, a gente olhava para o nosso paciente com o que ele deveria fazer. Hoje não. Hoje a gente olha com o que ele consegue, o que ele faz, e a gente aprimora e melhora isso para que ele viva a sua vida de uma maneira mais fácil, mais simples,
com mais segurança, alcançando dessa forma a qualidade de vida. Você viu cada dica dessas, elas se conectam, elas se ligam, porque elas precisam estar fazendo sentido para o paciente e também que a gente saiba, se aproprie de cada um dos objetivos que a gente tem para todas as populações de gerontologia, até mesmo a população que eu já ouvi de muitos fisioterapeutas que não tinham o que fazer para um Alzheimer no seu estágio final. Mas sim, filhos, nós somos profissionais da saúde, a gente vai buscar saúde. Esquece a doença, olha para a função e leva movimento e estímulo. Um grande papel que a gente tem é de amenizar a dor dos nossos pacientes. Então, com posicionamento, com movimento, com estímulo, a gente já consegue aliviar uma pressão articular, já consegue aliviar uma tensão muscular, a gente já consegue ajudar o nosso paciente, dando atenção, entendendo. Muitas vezes o paciente não consegue se comunicar, mas a gente consegue perceber aquilo que ele sente, tenta ajustar os fatores de risco, como, por exemplo, uma alimentação, que aquele paciente com a sonda, quantas vezes a gente já viu o paciente com a sonda, uma nutrição, e a sonda está entupida, então a gente consegue ver o ambiente, a gente tem coisa que o cuidador não consegue, a gente chama dessa forma o enfermeiro, a gente chama o responsável para auxiliar, uma equipe geralmente já está preparada quando o paciente está em cuidado paliativo, quando o paciente ele é mais frágil, ele vai ter mais profissionais com ele, e a gente deve estar preparado para desamenizar a dor desse paciente, seja uma boa massagem. Olha a coisa boa, quando aquele paciente a gente consegue fazer ele relaxar, ele descansar. Eu vou contar uma história para vocês, vai fazer sentido. Porque eu vou aqui no Aged Care, aqui na Austrália, faço um trabalho voluntário, e toda semana eu convido uma paciente e ela sente muita dor, ela tem muita tensão cervical, ela é muito frágil, vai para cadeira de roda. Tento conduzir ela ao estímulo do movimento, do exercício, porém, devido à dor, ela perde de estar socializando, perde de estar no grupo participando. Eu comecei a realizar massagens leves com ela, alongamentos, relaxamentos, e dessa forma ela já se sente melhor. E, claro, são movimentos muito leves ainda, mas ela já está conseguindo fazer parte do grupo, porque eu consegui reduzir a dor dela. Então, que a gente consiga amenizar a dor, porque dor é sofrimento. O paciente sofre quando está com dor. A vida perde a graça, como a gente costuma dizer. Então, se a gente consegue entender a dor desse paciente, ajudar nisso, aí a gente tem, né, desde contatar um médico para iniciar uma medicação sedativa, analgésico, até mesmo a gente, com algum recurso, se apropriado, um recurso de eletroterapia, se necessário, com as nossas mãos, o toque, a massagem. Então, a gente sabe, todo mundo já estudou os recursos para amenizar a dor, e nessa população frágil, pela imobilidade, pela fragilidade, pela rigidez articular, pelas doenças já apresentadas, esses pacientes podem ter mais predisposição à dor. E também pela sensibilização central, que é característica do envelhecimento. Próxima dica, orientações e educação aos pacientes, antes de tudo, que eles entendam o que a gente está falando, ou a gente tem que mostrar o mais claro possível. Os familiares, cuidadores, quem fica com esse paciente 23 horas do dia. Muitas vezes a gente vai 2 a 3 vezes na semana por 40, 50, espero que seja pelo menos 50 minutos, a 1 hora na casa deles. E aí, qual é o nosso papel se a gente fica tão pouco tempo com esse paciente? Se não orientar, educar, ensinar, mostrar, capacitar quem está com ele na maioria do dia, na maioria dos horários, durante a semana, o mês e o ano. Então, a gente ganha tempo, não é perder tempo. A gente tem que mostrar o que a gente está fazendo, ensinar os nossos colegas, como cuidadores, enfermeiros, técnicos, ensinar eles o que é fisioterapia, o que a gente faz para que dessa forma eles consigam manter o posicionamento, eles nos auxiliem a tirar, trocar leite
mudar de posição. Eu já perdi uma ex-paciente, eu tinha uma paciente, depois eu me mudei, ela ficou com outro físio, e a cuidadora botou uma bolsa de água quente e queimou o pé da paciente, porque ela não botou uma proteção entre a bolsa e a pele. O paciente não tinha uma sensibilidade térmica. Ela levou a queimadura, levou ao hospital, hospitalização, uma infecção generalizada e foi a óbito. Uma orientação básica, uma educação simples, que a gente pode estar fazendo para os outros profissionais, para os familiares e cuidadores. Então, uma coisa muito básica, como eu disse, pode gerar o que gerou. Então, a gente tem que estar à frente disso. Por isso que eu falo nas características do bom fisioterapeuta é a comunicação. Ensinar, falar, mostrar, para que diminua os riscos de complicações, visto que são mais comuns na população frágil. Climão, hein, Fiz? Difícil, né? Muito difícil, porque quem está no dia a dia, ainda mais quando a gente vai a domicílio, que é uma população mais frágil, é um clima pesado. A família está cansada, os cuidadores estão cansados, porque muitas vezes para fazer todo aquele trabalho exaustivo, e a gente entra como esperança dentro daquela casa. Por isso a carisma, empatia, compaixão, simpatia. Falei antes, na outra aula, que vocês entrem levando a esperança. Fisioterapia é isso. É entrar, ficar com esperança de que aquele paciente vai ficar melhor depois que tu sair. Estar sempre alerta, sempre. Verificar sinais, sintomas, sinais vitais, redução do nível de consciência do paciente, hipoglicemia, quedas de pressão. A gerontologia não é fácil. Esses pacientes estão predisponentes a qualquer momento, intercorrências, paradas cardiorrespiratórias. A gente está ali com a população muito frágil em nossas mãos. O sistema cardiorrespiratório já vem muitos anos sofrendo. Então, cabe a nós, com essa população mais frágil, principalmente, estarmos preparados. Os primeiros socorros, cursos de capacitação de primeiros socorros, entendermos sinais vitais, verificarmos constantemente, estar sempre auscultando, oximetria. Eu não tiro o oxímetro do dedo do meu paciente. Eu não tiro. Eu estou vendo a saturação dele o tempo inteiro, durante qualquer movimento, se necessário, aumenta o oxigênio quando o paciente utiliza. Então, qualquer momento, a gente pode ter uma intercorrência. E aí a gente é o responsável por isso. Então, estar sempre alerta, não fica no telefone quando o paciente está fazendo exercício, uma marcha, algum movimento. Fica sempre atento, dá atenção, porque, graças a Deus, ocorre pouco. Mas quando ocorre, pode gerar um problema gigante para a nossa profissão. E, por último, né, empatia, vínculo e carinho. Então, aqui eu enfatizo o vínculo, o carinho. Quando a gente conhece essa população, eles estão muito carentes, muito preocupados. Às vezes a gente é a única ajuda que eles têm. Para toda a família, a gente é o suporte médico, profissional da saúde. A gente é o único profissional que entra naquela casa. Então a gente tem que ter esse carinho. A gente tem que mostrar que a gente está preocupado, que a gente está ali para ajudar. Se a gente precisar, claro, né, outros profissionais a gente vai trazer conosco. Mas mostrar que realmente está conectado, tu vai a partir dali fazer a diferença, ajudar, tu está sentindo o que ele está sentindo com empatia, e aí o vínculo, o carinho começa. Eu sempre digo, quando eu começo um atendimento um novo paciente, eu digo, eu vou lhe tratar como se a senhora fosse a minha avó. Pode ter certeza disso. Eu farei o meu melhor, não faria para alguém da minha família. A partir de agora, que está confiando em mim, eu estou me dedicando. E eu quero que você se dedique também. Eu quero que você continue fazendo as coisas que você gosta. 50% eu, 50% você. E juntos a gente vai ver o resultado disso. Eu estou medindo os resultados, eu estou avaliando, eu estou entregando tudo que eu tenho para esse paciente. E eu quero que ela me entregue também. E aí o vínculo, a conexão, começa a partir dali. Porque eu me abro para a paciente, eu falo a verdade e eu espero dela a mesma coisa.
Físios, muito obrigado por me acompanhar nessa aula. Eu estava ansioso para gravar, ansioso, porque é um tema que os alunos me perguntam muito, gostam desse tema, têm dificuldade com essa população e nada mais é do que a gente já viu, já estudou, que a gente realiza no nosso dia a dia, mas agora a gente tem um nome para isso, a gente tem um objetivo, a gente sabe como fazer. Beleza, Físios? Reabilitação em idosos frágeis. Avalia. O idoso é frágil, é pré-frágil, é robusto, é forte. Qual é o perfil desse idoso? Quais são as disfunções desse idoso? O que ele deve melhorar? Monta um plano terapêutico para trabalhar a reabilitação, para melhorar a funcionalidade dele. Avalia, monta um plano terapêutico, caracteriza, conhece o paciente, vê o que ele precisa, melhora a sua funcionalidade, melhora o seu dia a dia, dá segurança para esse paciente, orientação, educação, vai além do exercício, todas as dicas que eu dei para vocês, e aí tu vai estar prevenindo que esse paciente vá para o hospital, prevenindo um óbito, prevenindo um agravo na vida desse paciente, ajudando toda uma família. Então, fiz. A gente realiza a reabilitação funcional em pessoas idosas frágeis. Mais do que nunca, fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato que pode chegar a avaliar, ajudar, resolver o problema de mais um paciente. Logo, logo a gente vai estar avaliando esses pacientes juntos, 2024. Já está no meu site, muriloresende.com.br, todas as datas, inscrições. Se você está apenas online e tem vontade de também participar do curso presencial, entre em contato, a gente conversa. Vamos juntos, físios, para o próximo nível da fisioterapia. Pegar uma reabilitação de primeiro mundo. Está aqui meu contato, fico à disposição. E obrigado por me acompanhar.